Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou estudante de medicina da UFRJ e eu vou estar aqui para corrigir as 15 questões de biologia do simulado Bernoulli com vocês. Bom, a primeira questão de biologia, questão 93 do simulado, ela traz o tópico biotecnologia, que é um tema bem prevalente nas questões de biologia do Enem. E aqui especificamente ela vai abordar o conceito de transgênico. A questão fala de uma batata, que ela já diz que é classificada como transgênica, devido ao fato dela possuir certas características. No caso aqui, resistência a pragas e doenças e um menor teor de acrilamida, é uma substância potencialmente cancerígena. E aí, no enunciado da questão, ela vai perguntar o porquê que essa variedade de batatas recebe essa classificação de transgênica. Ela diz, essa variedade recebe a classificação citada, uma vez que genes de outra espécie são. Bom, para isso a gente precisa retomar a definição de transgênico. Transgênico é todo organismo que recebe um gene exógeno, normalmente proveniente de outra espécie, que a gente chama de transgene. Esse gene é inserido no seu genoma e esse organismo passa a expressar certas características. Obviamente, a gente vai buscar características produtivas. No caso da questão, resistência a pragas e doenças, poderia ser também a tolerância a herbicidas, algum ganho nutricional, enfim, algum benefício produtivo. Então, vamos ver as alternativas. A alternativa A diz que esses genes de outra espécie são cortados por suas enzimas, facilitando a remoção de segmentos específicos. Bom, essa alternativa aborda essas enzimas de restrição, né, que fazem cortes em segmentos específicos do DNA, mas ela não traz a definição que a gente está buscando de transgênico, que é justamente esse recebimento e inserção de um gene exógeno e a expressão de características. Então, não é a letra A. A letra B diz que esses genes são editados geneticamente, eliminando mutações pré-existentes em suas células. Bom, a gente não está falando de correção, de eliminação de mutações aqui. Não é esse o mecanismo de engenharia genética envolvido na questão. A C, ela traz uma frase bem ampla, né? Combinados em estudos genéticos, possibilitando a criação de novas linhagens. Não aborda a definição de transgênico que a gente está buscando. E a D, ela traz o conceito de clonagem, que também não tem relação com o organismo transgênico. Então, a gente vai ficar com a alternativa E, que aqui traz a definição, né, de transgênico. Diz que essa variedade recebe a classificação citada, uma vez que genes de outra espécie são incorporados em seu genoma, permitindo a expressão de características desejáveis. Correto, é esse o conceito de transgênico, então eu quero que vocês gravem que transgênico é todo organismo que recebe um gene exógeno. Ele está dando uma falhada aqui. Gene exógeno, um transgene. Normalmente ele é proveniente de outra espécie, mas pode ser da mesma espécie também. Mais comum é que seja de outra. Esse gene ele é inserido no genoma. Falhando aqui. E há uma expressão de uma nova característica. Então, não basta que esse gene seja apenas colocado no genoma. Precisa haver expressão de uma nova característica. As características citadas aqui na questão são a resistência a pragas e doenças e um menor teor de acrilamida, que é a substância potencialmente cancerígena. Bom, pessoal, essa próxima questão vai abordar o tema relações ecológicas, um tema extremamente prevalente aí dentro de ecologia no Enem. E ela vai trazer alguns fungos endofíticos que vivem em plantas de restinga e que combatem outros fungos. O que a gente precisa se atentar é que a questão deixa clara que eles são capazes de viver de forma independente. Isso vai ser importante para quando a gente for olhar para as alternativas.
diz que, além de se beneficiarem, recebendo das plantas nutrientes e proteção, então esses fungos estão se beneficiando de alguma forma, eles estão oferecendo também benefício a essas plantas, já que eles fizeram uma inibição aqui, ó, de fungos patogênicos, dando um efeito fungicida. Então a gente percebe que o fungo ele está recebendo nutriente e proteção das plantas, mas ao mesmo tempo ele está colaborando, inibindo outros fungos patogênicos. Então a questão pergunta qual é a relação ecológica estabelecida entre os fungos investigados e essas plantas. Bom, aqui a gente percebe claramente que se trata de uma relação harmônica positiva, em que ambos se beneficiam, mas que eles não dependem dessa relação para sobreviver, eles conseguem viver independente disso. Então, a gente logo de cara já percebe que não poderia ser mutualismo, já que o mutualismo se trata de uma protocooperação, só que uma protocooperação obrigatória. Por exemplo, a gente tem o exemplo do líquen, né? Que é uma associação entre o fungo mais uma alga ou cianobactéria, em que a alga ou cianobactéria faz a fotossíntese e o fungo fornece suporte e proteção. Eles precisam de um do outro para conseguirem sobreviver. No caso, não é parasitismo, obviamente. Parasitismo a gente sabe que é uma relação em que um se beneficia e o outro sai prejudicado. A gente pode pensar aí tanto em vermes quanto protozoários, enfim, em relação deles com nós humanos. Por exemplo, Schistossoma mansoni causando esquistossomose, Taenia solium causando ténia, enfim. Exemplo de protozoário Plasmodium causando malária. Enfim, exemplos de parasitas aí em que é uma relação em que um se beneficia e o outro sai prejudicado. Amensalismo é quando não há benefício para um, mas há prejuízo para outro. Quando para um não há nem benefício nem prejuízo, há prejuízo para outro. Como exemplo, a gente pode citar o fungo penicillium, em que ele libera penicilina, ele inibe o crescimento bacteriano, então ele prejudica essas bactérias, mas ele mesmo não ganha nenhum benefício com isso. Agora, o comensalismo é quando um obtém benefício e o outro não é afetado, não ganha nada nem perde. Então a gente tem, por exemplo, a rêmora com o tubarão, em que a rêmora ela ganha transporte, ganha alimentação do tubarão e o tubarão em nada é afetado. Nesse caso não seria comensalismo. A gente percebe então, a única alternativa que resta, e a que é extremamente condizente com o quadro abordado na questão, é a protocooperação, em que há um benefício mútuo entre as espécies envolvidas nessa relação, mas que elas podem viver separadamente caso essa relação não aconteça. Então, protocooperação, lembrar disso e distinguir de mutualismo, que seria uma protocooperação obrigatória. Até outro nome, né, que o mutualismo recebe, protocooperação obrigatória, em que as duas espécies realmente dependem uma da outra para a sobrevivência. Bom, pessoal, essa nossa próxima questão ela vai abordar a genética, um pouco de biologia molecular, trazendo o conceito de mutação. Então, a questão fala especificamente da mutação que causa a acondroplasia, que é a forma mais comum de nanismo. E diz que essa mutação ela altera a guanina na primeira posição do códon, que especifica a glicina na posição 380. E aí a questão vai perguntar por que no sagui, mesmo ocorrendo uma mutação, ele não é acometido por essa condição, a acondroplasia. Então aqui a gente vê essa sequência de aminoácidos, que vai formar uma proteína. A gente vê um homem sem alteração, um homem normal que não foi acometido pela acondroplasia. A gente vê uma sequência de aminoácidos em que houve a formação, houve o acometimento, houve o desenvolvimento de acondroplasia, e a gente vê a sequência de aminoácidos presente no sagui. Bom, para entender essa questão, a gente primeiro precisa relembrar o conceito de códon. Códon é um conjunto de 3 nucleotídeos de RNA mensageiro que vão ser responsáveis por determinar o aminoácido na estrutura de uma proteína durante o processo de tradução. Então, o códon, com 3 nucleotídeos, por exemplo aqui, UAC, uracila, adenosina, citosina, codificando o aminoácido
tirosina. Então, isso aqui seria um códon codificando um aminoácido que vai estar presente na estrutura de uma proteína. A questão ela quer entender por que no sagui, mesmo havendo a ocorrência aqui de uma mutação, de uma alteração de um nucleotídeo por outro, no caso de uma citosina por uma uracila, por que não houve o desenvolvimento da acondroplasia? Então, para isso, a gente precisa voltar na questão, quando ela diz que é a mutação responsável pela acondroplasia, ela altera a guanina na primeira posição do códon que especifica a glicina. Então, a alteração acontece aqui. Há uma troca da guanina por uma adenina, no caso aqui a gente falando de base nitrogenada, né? Seria uma guanina por uma adenina. No caso de um nucleotídeo, a gente chama de adenosina. Mas enfim. Então, se a gente tiver uma alteração nesse códon aqui, GGG, guanina, 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 codificando uma glicina, aí sim a gente teria o desenvolvimento da acondroplasia. Como é o caso aqui. Aqui você tem uma alteração nesse códon. Em vez de ser GGG, seria AGG. Se fosse esse o caso, você teria o desenvolvimento da acondroplasia. No caso do sagui, no entanto, a mutação em um códon que codifica a tirosina, um aminoácido anterior à glicina. Então, houve uma troca da citosina por uma uracila. Só que acontece é que esses dois códons, eles codificam o mesmo aminoácido, que é a tirosina. Que a gente precisa lembrar que o material genético, o código genético, ele é degenerado, né? É uma das características do nosso código genético, ele é degenerado. Então, diferentes códons conseguem codificar o mesmo aminoácido. E no caso aqui, pelo fato do mesmo aminoácido ter sido codificado, não haverá nenhuma alteração na estrutura dessa proteína. Então, a gente não vai ver o desenvolvimento de acondroplasia, porque o códon afetado foi o códon responsável por codificar a tirosina. O aminoácido que provocaria uma alteração na estrutura dessa proteína, causando a acondroplasia, seria a glicina. Se houvesse uma alteração aqui na glicina, aí sim nós teríamos a acondroplasia, mas não foi o caso. A alteração ocorreu na tirosina. E aqui a gente pode até relembrar o conceito de mutação silenciosa, que foi o caso aqui, já que o códon UAC e o códon UAU codificam o mesmo aminoácido que é a tirosina. Então ocorre uma mutação silenciosa, em que você tem sim uma alteração no DNA, mas você não tem uma alteração no aminoácido e, consequentemente, na estrutura. A estrutura da proteína continua a mesma, consequentemente, a característica que seria expressa por essa proteína continua a mesma. Então, a gente precisa encontrar essa explicação aqui nas alternativas. O enunciado pergunta por que a mutação no sagui não levou à condição mencionada, no caso, a acondroplasia. Bom, a alternativa A diz que isso não ocorreu em razão da degradação seletiva de proteínas mutadas. Bom, no caso a gente viu aqui que nem houve a geração, a formação de uma proteína mutada. A proteína continua a mesma. Porque o aminoácido não foi alterado, já que o códon... Os códons UAU e UAC codificam o mesmo aminoácido. E a alteração não foi no aminoácido que é responsável por gerar essa alteração na estrutura da proteína, que seria a glicina. Alternativa B diz sobre o efeito neutralizante dos códons adjacentes. Não é esse o mecanismo que acontece aqui nesse caso. A C diz que a mutação não levou à acondroplasia devido à estabilidade do RNA mensageiro envolvido. Não foi isso que aconteceu. E a D diz que houve uma correção instantânea do aminoácido formado. Não foi isso que a gente observou. A gente observou uma alteração no aminoácido anterior à glicina. E a questão deixa claro que a mutação altera a guanina, que especifica a glicina. E se isso tivesse acontecido, aí sim nós teríamos uma alteração na estrutura da proteína e aí sim o desenvolvimento da acondroplasia. Então a resposta correta é: a mutação no sagui não leva à condição mencionada em razão da alteração em um códon não associado à doença. O códon, no caso,
esse aqui, estaria codificando a tirosina e não a glicina. Bom, pessoal, a próxima questão vai abordar o conceito de splicing. Trouxe duas imagens aqui para vocês conhecerem o processo. Ele é realizado por uma estrutura chamada de spliceossomo. Essa estrutura ela é composta por proteínas mais um tipo de RNA, snRNA, chamado de Small Nuclear RNA, RNA de núcleo pequeno. Junto com as proteínas, forma essa estrutura spliceossomo, que é responsável por esse processo de splicing, que seria o quê? Retirar os introns, que são sequências de genes não codificantes, que estão presentes já no DNA, e eles passam para o pré-RNA mensageiro durante o processo de transcrição. Elas acabam sendo retiradas somente aqui no splicing, essas sequências não codificantes, os introns. Então, os introns são retirados, e os exons são sequências codificantes, vão codificar, vão expressar proteínas, elas são mantidas e são unidas. Então, a gente sai de um pré-RNA mensageiro para um RNA mensageiro maduro. Aqui a gente tem outra imagem também, mesmo processo. Spliceossomo, como eu disse, estrutura, né? Small nuclear, ribonuclear proteins, essas pequenas ribonucleoproteínas de núcleo pequeno, que junto com outras proteínas formam esse spliceossomo. E é essa estrutura que vai ser responsável por retirar esses introns e unir os exons. Então, espero que vocês tenham entendido o que se refere ao processo de splicing. E aí a questão que é entender como esse processo auxilia a expressão gênica. A alternativa A diz que ele garante a ligação dos códons aos ribossomos. Bom, não é isso. Isso a gente sabe que acontece no processo de tradução. Já o splicing, ele acontece depois do processo de transcrição, às vezes até simultaneamente. A B diz otimizar a velocidade da transcrição no citoplasma. Primeiro, não é isso que o splicing faz, como a gente viu. O splicing ele retira os introns e une os exons. Ele não otimiza a velocidade da transcrição. E a gente precisa lembrar, né, que a transcrição não ocorre no citoplasma, ocorre no núcleo. Vamos lembrar. Bom, a alternativa diz que o splicing faz a correção de mutações, não é esse o papel dele. A alternativa D, correta, diz que ele permite que as sequências codificantes, os exons, sejam transmitidas, sejam traduzidas nesse RNA mensageiro maduro. E a alternativa E diz que ele promove a distinção entre proteínas simples e conjugadas. A gente viu que não é isso. Retomando, pessoal. Splicing é esse processo aqui em que a gente sai de um pré-RNA mensageiro que ainda contém introns, sequências não codificantes. A gente sai dele para um RNA mensageiro maduro, contendo apenas os exons, são sequências codificantes. Bom, pessoal, a próxima questão vai trazer o conceito de homeostase. Vou trocar a caneta aqui. Um conceito que se refere aos processos de autorregulação pelos quais os sistemas biológicos mantêm um ambiente interno estável. Então, a gente sabe que qualquer sistema biológico, qualquer organismo, sempre é uma busca por um equilíbrio, para uma manutenção de uma estabilidade. E no caso aqui, a questão traz um distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio envolvendo um eletrólito, seria o sódio. A questão traz a condição em que você bebe muita água, havendo um desequilíbrio na concentração de eletrólitos no sangue, no caso o sódio, que seria um quadro conhecido como hiponatremia dilucional.
em que a concentração total de sódio no sangue até está normal, mas o excesso de água no organismo dilui esse sódio no plasma. Então você passa a ter uma baixa concentração de sódio no sangue devido ao excesso de água que foi ingerida. E aí a questão pergunta: o quadro clínico descrito pode ser resultado do quê? O que estaria causando essa hiponatremia? A letra A diz alta ingestão de sódio? Não. A alta ingestão de sódio iria levar inclusive a uma hipernatremia, um excesso de sódio no corpo. A letra B diz desequilíbrio homeostático. É o correto, a gente está observando aqui uma desordem à homeostase, né? Um desequilíbrio nesse processo de manutenção da estabilidade. Então, a gente está vendo uma redução da concentração de sódio, que obviamente traz um desequilíbrio homeostático, já que isso pode trazer consequências graves, né? Dependendo do grau de hiponatremia, a gente pode ter desde uma dor de cabeça, náusea, uma sensação de mal-estar, até mesmo a evolução para um edema cerebral, uma herniação cerebral, coma e até mesmo morte. Então, é um quadro que pode ser potencialmente fatal. A letra C diz excesso de micronutrientes, não tem relação com o que está sendo descrito aqui, né? Esse excesso de ingestão de água. Aumento do consumo calórico, também não é isso. Não é o aumento do consumo calórico, sim o aumento da ingestão de água. E a letra E, redução de água no organismo. Não, pelo contrário. Está tendo um aumento, né? É um excesso da água no organismo. Bom, pessoal, essa é a nossa próxima questão. Vamos falar sobre efeito de borda, alteração nas condições ambientais e ecológicas que ocorre na transição entre um ecossistema e áreas vizinhas, como ele está minimizando o potencial de biodiversidade e conduzindo a uma homogeneização biológica. E aqui ele pergunta qual seria uma proposta de intervenção para diminuir essa homogeneização, né, promover uma maior biodiversidade e conter essas alterações que estão ocorrendo no ecossistema, essas fragmentações. Bom, a letra A diz sobre redução da aplicação de fertilizantes para diminuir a eutrofização. Bom, aqui a gente não está querendo combater a eutrofização, a gente está querendo combater essa homogeneização, a gente está querendo algo mais heterogêneo, que é querendo que o ecossistema tenha uma maior biodiversidade. A B fala sobre replantação das matas ciliares a fim de evitar o assoreamento dos rios. Bom, sim, a replantação das matas ciliares é uma boa atitude para proteger esses corpos d'água, para, enfim, diminuir o assoreamento, só que não é isso que a gente está buscando encontrar aqui. A gente está querendo mitigar esse problema que foi descrito aqui na questão. Esse efeito de borda que está gerando essa fragmentação do ecossistema, gerando essas alterações nas condições ambientais e ecológicas. A letra C fala sobre introdução de espécies exóticas a fim de aumentar a biodiversidade local. Bom, isso a princípio pode soar razoável, mas traria consequências desastrosas. A gente estaria introduzindo espécies exóticas em um ecossistema que já está fragmentado, já está com problemas, já está com uma homogeneização, e a longo prazo isso poderia contribuir para um ecossistema mais homogêneo ainda, você trazendo espécies exóticas para esse local. Eles poderiam acabar passando a dominar esse ambiente. A letra D descreve o que a gente encontra como solução, que seria a criação de corredores ecológicos. Vou mostrar aqui para vocês. Próximo slide. Aqui um exemplo de corredor ecológico, que seria essa faixa que permitiria um deslocamento da fauna, permitiria um aumento do fluxo gênico, né, uma maior comunicação. Um exemplo entre duas florestas. Isso acontece muito entre unidades de conservação. É um meio que se tem para manter esse fluxo gênico, manter essa biodiversidade, porque nesse corredor aqui você pode ter uma maior dispersão de sementes, né? Então, esse corredor ecológico
acaba servindo como uma área assim de transição, conectando dois ecossistemas que anteriormente poderiam estar fragmentados. E a letra E está incorreta, porque ela diz que a gente ia querer manter a homogeneização da mata. Não é isso que a gente quer. É que a própria questão diz que homogeneização biológica é um problema. A gente quer justamente um ambiente mais heterogêneo com uma maior biodiversidade. Bom, pessoal, mais uma questão sobre genética e essa vai abordar a diversidade existente nas cores dos olhos humanos. E para isso a gente precisa lembrar do conceito de poligenia. A gente precisa lembrar que nem toda característica ela é definida por um único gene. No caso, a gente tem algumas características como a cor dos olhos, a cor da pele, nossa altura, sendo definida pela expressão de vários genes. Então, a gente tem vários genes contribuindo, cada um com determinada intensidade, para a expressão de uma certa característica. Então, a gente sabe que quanto mais genes a gente tem envolvido na expressão dessa característica, maior será a variação. Então, permite um espectro mais amplo. Então, por isso que o texto diz, né, que existe uma disseminação da cor castanha, do azul, do verde, castanhos claros, enfim, que pode ter essa alteração, né, conforme a luz. Então, a própria questão diz, inicialmente pensava-se que um só gene controlava essa característica, mas pesquisas atuais mostram que muitos genes estão envolvidos na determinação da cor dos olhos. Então, como a gente estava conversando, é uma herança poligênica. E aí a questão quer saber do que resulta essa diversidade dessa característica. Bom, a letra A vai falar que a influência direta da luminosidade do meio que altera o genótipo ao longo das gerações. Bom, isso aqui está errado. A luminosidade não altera o genótipo, né? Não vai alterar o DNA. O próprio texto diz que ela só altera a percepção. Os olhos castanho claros, quando iluminados, podem parecer verdes ou castanhos, mas não que isso traria alguma alteração genética. Bom, a B, a nossa alternativa correta, é a expressão de múltiplos genes que se manifestam em fenótipos variados de cor dos olhos. Então, a gente tem vários genes envolvidos nesse processo que permite a expressão de variados fenótipos. A C fala sobre dominância incompleta, que não é o caso, porque na dominância incompleta a gente tem um único par de alelos. A D diz sobre ocorrência de mutações fenotípicas espontâneas, que são transmitidas de forma hereditária. Não é isso, não são mutações fenotípicas espontâneas. É uma herança genética hereditária, é algo relacionado ao nosso genótipo. E a E diz o contrário, né, do que a gente vem conversando até o momento, que é a presença de um mesmo genótipo nas pessoas, responsável pela gama de fenótipos observados. Não é isso. Existem diferentes genótipos justamente por haver uma variedade de genes. Então, existem diferentes genótipos nas pessoas que acabam por expressar diferentes fenótipos. Bom, pessoal, mais uma questão de ecologia. Vai abordar o conceito de biomagnificação. Em que você tem o acúmulo e a persistência de uma substância, uma toxina, enfim, ao longo da cadeia alimentar. Aqui a questão fala sobre o DDT, um pesticida, em que ele já foi encontrado, inclusive, em leite humano, enfim, está presente até mesmo nos peixes, né? Peixes de rios próximos, essa substância já foi encontrada em amostras de leite humano. Então a gente percebe que ele persiste e ele se acumula ao longo da cadeia alimentar. E aí a questão quer saber qual seria a intervenção, do ponto de vista químico e ambiental, mais adequada e sustentável. A letra A ela fala sobre aumentar o revolvimento mecânico do solo para expor os
os organoclorados ao oxigênio atmosférico. E é aqui que está o perigo, porque você pode até aumentar a degradação, só que você também está espalhando o contaminante, né? Você está expondo esses organoclorados ao oxigênio atmosférico. A letra B, ela fala para substituir esses pesticidas organoclorados por compostos mais estáveis. Só que isso traz um problema maior ainda, porque quanto maior a estabilidade química, maior será a persistência desse pesticida ao longo da cadeia alimentar, então pior será a bioacumulação. A letra C, ela fala sobre a aplicação de calcário para elevar o pH do solo e reduzir essa absorção. Só que isso poderia levar à lixiviação, contaminando inclusive os lençóis freáticos. A letra D, ela fala sobre incineração a céu aberto de resíduos agrícolas contaminados. Então, a gente concorda que não é a atitude correta, né? Já que seria altamente poluente, a gente estaria liberando toxinas na atmosfera. E a letra E, ela fala sobre a implantação de programas de fitorremediação, que seria a atitude mais correta, porque a gente estaria utilizando plantas que absorvem e degradam esses contaminantes, reduzindo a concentração deles no ambiente, e você fazendo esse manejo integrado, você reduz inclusive o uso de pesticidas. Então seria a solução mais sustentável, já que você consegue remover o contaminante e evitar a sua reintrodução, já que você vai estar reduzindo o uso de pesticidas. Essa seria a nossa alternativa correta. Essas espécies vegetais seriam capazes de absorver e degradar organoclorados. Bom, pessoal, a nossa próxima questão ela traz 3 aminoácidos essenciais de cadeia ramificada: isoleucina, leucina e valina, os famosos BCAAs. Ao todo, a gente sabe que existem 9 aminoácidos essenciais. Vocês podem encontrar com essa sigla aqui, é a. E a questão quer saber do que decorre essa essencialidade deles. Por que esses aminoácidos são conhecidos como aminoácidos essenciais? A questão pergunta: a maior atenção voltada à ingestão correta desses compostos se dá pela incapacidade de serem produzidos pelo organismo. Eles não são produzidos, ou alguns que são produzidos em baixíssima quantidade. Então, é necessário que se obtenha esses aminoácidos através da dieta. É necessário que eles sejam consumidos, obtidos através da dieta. Nenhuma outra das alternativas descreve essa característica essencial. Então, a letra A, incapacidade de serem eliminados pela urina; a B, degradados por enzimas; D, captados para síntese proteica; ou E, utilizados como fonte energética. Não, isso não traz essa essencialidade, essa exclusividade dos aminoácidos essenciais, não diferencia eles dos aminoácidos não essenciais. A diferenciação, a exclusividade, está no fato deles necessitarem serem obtidos pela dieta. Eles não são produzidos pelo organismo. Então, se atentem aqui à incapacidade de serem produzidos pelo organismo. Por isso que a gente precisa obter eles pela dieta, já que eles são essenciais para a produção de neurotransmissores, reparo muscular e a síntese proteica em geral. Bom, pessoal, a próxima questão vai falar sobre a obtenção de biocombustíveis, como o biodiesel, a partir de microalgas. No entanto, ela diz que tem um problema: existe uma baixa produtividade lipídica nas microalgas. E aí a questão quer saber qual seria um método viável. Na verdade, ela já diz qual é o método viável, que é o método de privação nutricional, e ela quer saber por que seria um método viável para essa maior obtenção de biocombustíveis. Bom, a gente sabe que quando uma célula ela sofre com a falta de nutrientes, ela entra em estado de estresse metabólico. Então, o que ela faz? Ela reduz o crescimento
reduz seu crescimento e ela passa a armazenar mais energia, sem um aumento desse armazenamento de energia, já que ela é uma situação de estresse, uma situação em que ela está sendo privada de nutrientes. A questão quer saber por que privar esses nutrientes aumentaria essa disponibilidade lipídica nas microalgas. A alternativa A diz que aumenta a taxa média de reprodução da colônia. Não, pelo contrário. A gente teria uma diminuição do crescimento. Em uma situação de estresse metabólico, as microalgas não optariam por um aumento da taxa reprodutiva. Justamente diminuiriam seu crescimento e focariam em armazenar energia. A B diz que reduz o consumo de oxigênio para a síntese de energia. Esse não é o mecanismo principal relacionado à produção de lipídios, então não se adequa como nossa resposta. A C diz que estimula o acúmulo de lipídios como reserva energética, justamente a opção que a gente estava buscando, porque com essa privação nutricional, a célula passa a armazenar energia em forma de lipídios. Esse estresse nutricional, ele propicia um acúmulo de reserva energética. A letra D diz que ela metaboliza carboidratos. Isso não justifica, não é razão para esse acúmulo de lipídios. E a letra E diz que a microalga, nesse cenário, ela direcionaria energia para o crescimento celular e divisão rápida. Pelo contrário, justamente o oposto que acontece. Ela para de crescer e foca em armazenar energia, já que ela está em um contexto de privação nutricional. A questão 128, ela vai nos falar sobre uma solução hipertônica, ou seja, uma solução com grande concentração de cloreto de sódio, que ela está sendo usada num contexto de choque hemorrágico. O choque hemorrágico ele é um choque hipovolêmico, em que você tem uma perda aguda, súbita de sangue, cursando com uma redução do volume intravascular, uma hipoperfusão tecidual e, consequentemente, uma hipóxia celular. Então, uma das maneiras da gente corrigir isso seria a administração dessa solução hipertônica. E a questão é entender por que essa solução seria eficiente. Bom, a gente entende que uma solução hipertônica significa uma maior concentração de soluto fora da célula. Qual seria a consequência direta disso? A água se movendo para fora das células por osmose. A gente lembra, né, que a água sempre vai para onde tem mais soluto. Então, quando você administra a solução no sangue, o que acontece? A água sai das células, entra no plasma e aumenta o volume sanguíneo. Ou seja, você puxa a água para o sangue, que é isso que é eficiente no choque hemorrágico. A gente quer aumentar esse volume circulante rapidamente, porque, como eu disse, essa diminuição do volume intravascular vai levar a uma diminuição da perfusão tecidual e uma consequente hipóxia, né, e consequente morte das células. Vai levar a necrose tecidual, enfim. Então, a solução hipertônica seria eficiente por qual motivo? A gente vai procurar essa resposta aqui nas alternativas. A letra A fala que ela acelera o fluxo sanguíneo. Não é isso, ela redireciona o fluxo de água. A água que estava nas células passa a ir em direção ao soluto, né? Essa concentração hipertônica, contendo o cloreto de sódio que foi administrada, a água passa a ir em direção a ela, saindo da célula. A letra B é a resposta correta. Fala que essa solução ela gera osmose entre as células e o plasma, aumentando o volume de sangue. É o que a gente quer, aumento desse volume intravascular, para que possa haver uma boa perfusão tecidual, enfim, evitando a hipóxia e a morte celular. A C fala sobre aumento da tensão superficial, não tem relação com o contexto. A D fala sobre transporte de oxigênio. Essa administração da solução hipertônica não vai melhorar diretamente a capacidade de transporte de oxigênio. Então, não seria esse o mecanismo que
que sustentaria a eficiência dessa técnica. A E fala que essa solução permitiria a entrada de água no interior das hemácias, aumentando seu tamanho. Justamente o contrário, né? É o oposto. A água sai das células em direção ao plasma. Sai das células, saindo inclusive das hemácias também. Então, não é isso que acontece, não é essa entrada de água no interior das hemácias. Justamente a saída da água das células para o plasma em busca de aumentar o volume intravascular. Então, a gente tem esse fluxo aqui, né? Célula, plasma e a água indo em direção ao plasma, que vai estar hipertônico devido à administração da solução contendo cloreto de sódio. A questão 130 fala sobre bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias e usam da maquinaria celular bacteriana para se replicar. Então, eles invadem a bactéria, iniciam seu ciclo lítico, resultando na lise e na destruição rápida da bactéria. E a questão diz que eles estão sendo usados para controlar contaminações de alimentos causadas, né? Por Listeria, Salmonella. A questão traz essas bactérias como exemplo. E reforça que eles são considerados seguros, eles podem sim ser inseridos nesses alimentos, porque eles não infectam as células humanas, né? A célula diz que eles não se replicam em células eucarióticas, então é um mecanismo seguro. Agora, a questão que é entender do que depende a eficiência dessa técnica. E, bom, para que ocorra esse início do ciclo lítico, né, essa infecção viral na bactéria e a consequente lise bacteriana, a gente precisa que o vírus reconheça a bactéria, quer ver um reconhecimento, tá? O vírus tem que se ligar à bactéria, quer ver uma ligação, tem que haver a inserção do material genético, injetar o material genético viral para que se inicie o ciclo lítico e haja, enfim, a lise bacteriana. Esses seriam os processos necessários. E para isso a gente precisa entender que sem a ligação ao receptor não há infecção, não há a inserção do material genético viral. Então, para a gente responder qual é o fator que aumenta a eficiência desse processo, seria a ligação desses fagos a receptores específicos da bactéria. Vamos analisar as outras alternativas. A letra A fala permanência dos fagos em sua forma latente. Na forma latente, o vírus não destruiria a bactéria, que é o nosso objetivo. Se a gente for parar para pensar, a letra A e a letra B falam de características pertencentes ao ciclo lisogênico. A B fala integração do DNA viral ao genoma bacteriano. Isso também ocorre no ciclo lisogênico. Lisogênico. E a gente está querendo ciclo lítico, em que há replicação, há reprodução viral e, consequentemente, a lise bacteriana. A C fala sobre mutação nos fagos, não é o fator principal para essa eficiência. E a E fala sobre absorção de fragmentos virais pelas células dos alimentos. Bom, aqui a questão deixou clara que os fagos não atuam em células eucarióticas, então não haveria absorção de fragmentos virais pelas células dos alimentos. No caso, fosse uma célula vegetal, né, se tratando de alimentos vegetais, enfim, não haveria essa absorção de fragmentos virais, porque eles são específicos para células procariontes, não atuam em células eucarióticas. Portanto, a alternativa letra D. A questão 132, ela fala do TVEC, que é uma estratégia terapêutica que consiste na modificação genética do vírus da herpes para que ele seja capaz de infectar, replicar e, consequentemente, lisar especificamente as células cancerosas.
Então, a questão diz, né, que é um tratamento oncológico para infectar e matar células cancerosas enquanto evita células saudáveis. A gente quer isso, que isso ocorra dentro das células do melanoma, provocando a sua morte. E aí a questão pergunta, o TVEC consiste em modificar o vírus para que ele... Então, aqui a gente está falando de um vírus com ação oncolítica. Então, vírus oncolíticos são aqueles que infectam e destroem seletivamente células tumorais. Então, o mecanismo central aqui que a questão está trabalhando é o seguinte, o vírus entra na célula tumoral, ele replica, rompe a célula e libera novos vírus. Então, a gente está tratando um ciclo lítico. Aí, o que a questão pede? Qual foi a modificação feita no vírus? O que ele foi programado para fazer? A letra A fala que a estratégia consiste em modificar o vírus para que ele previna a ocorrência de mutações associadas ao câncer. Não, o vírus não impede a mutação. Ele destrói células já tumorais. B. Realize o ciclo lítico especificamente em células tumorais. Exatamente. É o desejado. Que o vírus se replique apenas em células cancerosas para destruí-las e que ele poupe células saudáveis. A letra C diz, destrua células dotadas de material genético inalterado. Não, o objetivo é poupar essas células saudáveis. D, minimize os sintomas do herpes em pacientes oncológicos. Não, aqui a gente não está falando de um tratamento antiviral, a gente está falando de uma terapia contra o câncer. E letra E, estimule a produção de anticorpos em infecções posteriores. Aqui a gente não está falando de uma resposta imune, não é esse o mecanismo principal aqui trabalhado na questão. A gente está falando de uma terapia oncolítica, em que a gente deseja, né, que esse vírus se replique nas células cancerosas e possa destruí-las. Então, com isso, a gente fica com a alternativa B. A questão 134, ela aborda um conceito muito importante da bioquímica, que é o de como a temperatura consegue afetar a atividade enzimática. Então, o texto fala sobre febre, traz a definição de febre, né? E explica como temperaturas muito altas podem prejudicar o funcionamento celular. E isso acontece porque as enzimas são afetadas, né? Que o texto diz que esse aumento de temperatura pode causar desnaturação e prejudicar a atividade de diversas enzimas responsáveis por processos vitais do organismo. Então, a questão quer entender como esse aumento de temperatura influencia nesse processo. Então, a gente sabe que enzimas são proteínas, né? E proteínas possuem uma estrutura tridimensional específica. Essa estrutura, ela define o formato do sítio ativo, que é onde ocorre a reação. Então, temperaturas moderadas, elas podem até aumentar a velocidade das reações. Só que temperaturas muito altas, elas causam desnaturação. Ou seja, a proteína perde a sua forma e sem a forma correta a enzima não funciona. Então a questão pergunta, como o aumento da temperatura atua nesse contexto? Ou seja, qual seria o efeito molecular dessa febre? A alternativa A diz que o aumento da temperatura atua possibilitando a reutilização da enzima após a reação. Não, isso é uma característica geral das enzimas, não depende da temperatura. A letra B diz que o aumento da temperatura eleva a energia de ativação das reações enzimáticas. Não, isso está errado conceitualmente. Temperatura não aumenta a energia de ativação. A C diz, alterando a conformação espacial do sítio ativo das enzimas. Exatamente. É esse o efeito da desnaturação. A enzima perde a sua forma e deixa de funcionar corretamente. Letra D diz, aumentando a estabilidade das ligações químicas do composto. É justamente o oposto. Altas temperaturas quebram interações, então diminui a estabilidade das ligações químicas, não aumenta. E a E, diminuindo a concentração dos substratos necessários para a reação. Isso não tem relação direta com o problema. O que a questão está abordando aqui é a elevação de temperatura e a consequente desnaturação de enzimas. E isso que acontece em um contexto de febre de elevação de temperatura.